Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um seminário, mais um dia do seminário Falando com Espíritos, com Américo Sucena, que tem engrandecido tanto com seus conhecimentos. Muito obrigado, Américo, mais uma vez. E vamos seguir o barco, como eu costumo dizer. Muito bem, agora boa noite oficial a todos que estão aí no ambiente do centro e também aqueles que estão online conosco aqui. Bem, nós estamos examinando a quarta parte do seminário, que é falando com espíritos perturbadores ou agressivos, porque às vezes eles são perturbadores, mas não são agressivos. Às vezes são agressivos, mas não são perturbadores. E às vezes são as duas coisas. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, para a gente seguir em frente. Eu vou relembrar aqui os procedimentos que já foram comentados nessa fase de histórico e proposta. Então, nós vimos que o Hermínio Correia de Miranda nos alerta, no capítulo 4 do Diálogo com as Sombras, que as palavras iniciais são vitais. E já mostramos um gráfico em que o tempo vai passando na conversa, e se o espírito ficar mais agressivo do que ele já está, isso pode indicar que a conduta do esclarecedor, a fala do esclarecedor não está agradando. A gente precisa ficar atento a isso. Eu passei por isso inúmeras vezes, né? E isso é natural que aconteça com quem está começando nessa tarefa. Nós dissemos, inclusive, que quando a gente consegue um, uma conversa adequada, ele estabiliza naquela agressividade e depois pode até cair e chegar até zero. Nós mostramos aqui dois casos em que isso aconteceu. A gente nunca deve desafiar, é uma recomendação do livro Desobsessão. Américo, por que você está colocando aqui as informações de onde está o procedimento? Porque nós não inventamos procedimentos. A gente aprende na doutrina espírita, né? A leitura de diversas obras, porque isso está disseminado em várias obras. É preciso coletar essas informações e juntá-las todas, e isso é trabalho do tempo, isso não acontece na primeira vez, nem na segunda. É um longo trabalho que nós temos que fazer, todos nós. Depois, nós falamos que nós não devemos julgar ninguém, nós não somos juízes, a recomendação é de Jesus, está no Evangelho. E no lugar do julgar, nós temos que, na realidade, criar uma certa empatia com os espíritos agressivos ou perturbadores. Também não impor, não forçar nada, porque isso pode provocar escalada da, da agressividade. E também Jesus é que nos ensinou isso. Ele sempre muito sereno quando dava as lições. Existe até um episódio que eu não consigo imaginar que ele tenha feito quando ele se enraiveceu no templo, né? Vocês imaginam que Chico Xavier faria alguma coisa desse tipo? Em que tivessem vendendo coisas no templo? Esse Chico não faria, muito menos Jesus. Eu acho que isso foi uma interpolação dos padres católicos que assumiram o cristianismo, e não, aliás, o catolicismo, e não o cristianismo. Uma coisa muito importante está no capítulo 32 do livro Desobsessão. O ideal é que a gente fale uma frase de cada vez. Eu cheguei a citar aqui o capítulo 32 e o André Luiz dizia que a gente deve fazer as frases como se ela fosse um remédio. Cada frase é um remédio. Eu mostrei uma gravura com uma mulher com a boca aberta, olhando para cima e caindo um monte de remédio na boca dela. E a gente não toma remédio desse jeito, né? A gente toma um de cada vez.
E, portanto, eu não lembrava de uma outra recomendação, eu não sabia onde estava. Eu já mostro já já para vocês onde está essa recomendação. Não é só no livro Desobsessão, está no livro Obreiros da Vida Eterna. E daqui a pouco eu conto a história e por que que eu achei isso. Depois nós vimos um procedimento interessante, que foi uma psicóloga que me ensinou, e, curiosamente, logo depois que ela ensinou, a gente usou o tal do espelhamento. O espelhamento tem 3 fases. No resumo que eu vou mandar para vocês, vão estar as fases. Não pode usar ironia, tem que baixar o tom de voz e repetir aquilo que o Espírito está falando de maneira diferente, um pouquinho diferente. Já contamos uma história real baseada nesse procedimento. Américo, funciona espelhamento para todo mundo? Não, já cheguei a usar um espelhamento uma outra vez e o espírito saiu logo na primeira ou na segunda, ele já saiu do espelhamento, já começou a falar mais do que aquela informação inicial que ele disse, que ele não ia falar. Então, só se realmente ele continuar não querendo. E aí a gente repete aquilo que ele está falando um pouquinho diferente. E já cheguei a usar também, numa outra circunstância, que eu vou contar depois o que, que aconteceu, porque nessa terceira circunstância, o Espírito não falou coisíssima nenhuma. Ele, ele não continuou falando, apesar de a gente ter repetido a primeira frase, ele não falou nada depois. Tá? Me peçam para contar essa história. Depois existe um procedimento que a gente não gosta de usar, mas eu usei muitos anos, logo de início, que é a famosa terceirização. A gente às vezes não sabe o que vai falar e terceiriza para a mentoria alguém que possa conversar com o espírito falante. Eu evito fazer isso hoje, só faço em último caso, porque agora a gente já tem uma certa experiência para tentar alguma coisa. Se não der certo nenhuma das se não der certo nenhum desses procedimentos, bom, aí sim a gente encaminha. E pode ser padrinho ou pode ser madrinha. E mesmo que a gente tenha intuição de quem é a madrinha ou o padrinho, a gente nunca deve falar, porque tira a força da percepção do espírito. Vocês lembram que no caso daquele espírito, na história que a gente chamou de o território, apareceu uma pessoa encapuzada. E quando a pessoa tirou o capuz, era uma mulher, ele estranhou, e eu perguntei, mas veja se você. Eu perguntei se ele conhecia, ele falou que nunca tinha visto. E eu não acreditei nessa hipótese, porque os espíritos não iam mostrar para ele alguém com quem ele nunca tivesse estado, né? Apesar de que o tempo provoca modificações no perispírito, e por isso a gente insistiu para que ele prestasse atenção. E foi aí que ele reconheceu a filha. Mas ele é que reconheceu. E isso tem uma força muito grande. Então, se eu tivesse, eu não tive essa intuição, mas se eu tivesse a intuição de que era a filha dele, eu não falaria, que é exatamente para não tirar a força da imagem, da presença que vai aparecer. E muitas vezes quem aparece é reconhecido imediatamente. Nesse caso do território, ele demorou para reconhecer a filha porque ela sofreu modificações. Provavelmente ele se separou dela ou pela morte dele ou pela morte dela em que ela fosse mais jovem, ela foi para a vida espiritual, lá ela assumiu provavelmente a forma adulta, modificou-se um pouco, por exemplo, se ela era criança ou jovem, e aí ele, o próprio espírito, é que descobre quem que era o espírito. E nós chegamos a falar, segundo o ministro Flacos, lá no Libertação, que não adianta blá 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 com esse tipo de espírito. A gente tem que atingir o sentimento e não o cérebro. E, portanto, aquela recomendação de uma frase de cada vez é muito importante. Agora, eu cheguei a falar que a irmã Zenóvia, no livro
Obreiros da Vida Eterna, diz que alguns séculos, eu pus aí alguns séculos, do 16 ao 21, que começou agora em 2001, agora não, já faz 5 anos, e só vai terminar em 2100. Então, ela diz aqui, ela trabalha junto à crosta, atende às regiões subcrostais. Quem lê o livro na sua primeira parte vai lembrar-se disso. E lá ela reconhece que tem espíritos que não se modificam em alguns séculos. São necessários alguns séculos para a modificação acontecer. Ou seja, ninguém vai doutrinar ninguém em 5, 10, 15 minutos. É uma advertência da irmã Zenobia. E também comentei com vocês que esses espíritos que são recalcitrantes e endurecidos demais não são levados em reuniões mediúnicas porque é perda de tempo. É absolutamente uma perda de tempo. Nós não vamos conseguir coisa alguma. Portanto, aqueles que eles levam, eles têm chances de modificação porque já foi percebido pelo plano espiritual, por aqueles que acompanham aquele espírito, seu guia imediato e aqueles supervisores de guias que nós temos, né? Isso fica bem claro na obra de Kardec. Eles percebendo mudança, como Matilde percebeu mudança em Gregório, lá no livro de Libertação, diz que ela esperou 50 anos para perceber um fio de pensamento que ele não comentou com ninguém, ele só pensou, passou um fio de pensamento mostrando que ele estava cansado de fazer perseguições. Quando ela, mãe, Matilde, percebeu isso, ela chama Gúbio e solicita a ele que resgate Gregório. Esse ou essa é o início, né? Esse é o início do romance sobre a vida espiritual nas regiões inferiores, com o resgate de Gregório, que tem o título de Libertação. Ou seja, o espírito precisa apresentar alguma melhoria. No livro Missionários à Luz, eu contei a vocês também que existe um caso que o espírito já foi atendido 2 vezes, não se modificou coisíssima nenhuma. A mãe intercedeu nas 2 primeiras vezes e o Alexandre falou: não adianta. No primeiro instante ele cedeu, no segundo também, e disse a ela que ele não seria recebido de novo na reunião. Aí ela veio com uma informação nova. Ela percebeu modificações nos pensamentos íntimos do filho. E aí ela solicitou uma terceira vez a possibilidade dele se comunicar na reunião. E nessa terceira vez ele concordou, porque ela apresentou um indicativo de melhoria. Bem, eu lembrei, porque estou fazendo com o Orson Peter Carrara um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Aliás, estou fazendo a série André Luiz com ele, mas estamos agora no quarto livro da série, que é o Obreiros, e no capítulo 12, que recentemente a gente examinou, eu já tinha começado a fazer o seminário com vocês, já tinha falado na aula retrasada, mas exatamente há 2 semanas eu vi onde é que estava a recomendação do Jerônimo, que é o mentor que acompanha André Luiz durante esse livro todo. Muito bem. No capítulo 12, Excursão de Adestramento, o assistente Jerônimo convida 5 espíritos que estão sob tutela de nosso lar: Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide, para uma reunião na instituição de Zenobe, exatamente na casa transitória de Fabiano, para comunicar que o término da reencarnação deles está próximo. Muito bem, ele solicita que André Luiz, Padre Hipólito, Luciana e mais alguns espíritos ligados a esses 5 elementos se dirijam à casa transitória durante o sono físico, exatamente para comunicar isso. E ele foi rápido nas explicações, e ele vai explicar por que ele foi rápido. Ele condensou o assunto em sentenças curtas
Por que sentença curta? Pela incapacidade mental dos beneficiários, sem condições de compreender dissertações longas. Por isso, a tese de que nós devemos, tanto quanto possível, eu sei que isso é muito difícil, foi difícil para mim mudar, é muito difícil para esclarecedores que já estão na ativa, que não tinham essa informação, mas a gente tem sempre que lembrar que um espírito necessitado, mesmo que ele seja agressivo, ele é perturbado. Então a gente precisa ser objetivo nos atendimentos. Frases curtas e direto ao ponto, para evitar falar muito. Quando a gente fala muito, não espera o espírito falar, não espera o espírito falar, a gente dá muita informação e quase sempre eles não conseguem entender. E hoje em dia é muito comum a gente no WhatsApp mandar duas, três, quatro perguntas, a pessoa lê a última e responde só a última. As pessoas estão com dificuldade de ler tudo, elas querem ler parágrafos curtos. É verdade. Então, veja só, e nós estamos relativamente equilibrados. Teoricamente. Imagine um espírito desequilibrado e a gente falando um monte e depois ouvindo o que ele tem que falar. Então, a conversa precisa ser dialogada. Uma frase de cada vez. Tá bom? Muito bem. Eu vou contar mais uma história que tem o título de Eu Não Acredito. É uma história real. Ela envolve um casal que foi escravocrata no final do século XVIII, início do XIX, e que estava encarnado sem saber o que estava acontecendo. Acabaram procurando o centro espírita e foram lá para a nossa casa e nós os admitimos para o passe antes da reunião mediúnica, sem que eles participassem, para que eles não sofressem ameaças diretas e não tivessem contato com quem os estava perturbando. E a gente nunca disse a eles que eles eram escravocratas em encarnação imediatamente anterior. Nunca dissemos isso, porque isso pode criar marcas profundas de desequilíbrio. Eles foram tratados, eles e os espíritos foram tratados sem que eles soubessem quem que a gente estava tratando. E demorou mais de 1 ano e meio para que o casal se visse livre da ação perniciosa desses espíritos. Um desses espíritos é esse aqui, que nós vamos conhecer. Vou compartilhar com vocês e contar a história. Deixa eu fazer. Deixa eu pôr som aqui, porque eu vou ter filme hoje para mostrar para vocês. Muito bem. Então, o espírito começa dizendo: Eu não acredito. O que está em ocre é o que diz o espírito. E a gente, em seguida, já perguntou: no que você não acredita? Vocês estão ajudando aqueles dois. Ele está bravo. Hoje eu posso fazer mais bravo, porque eu não estou com problema na garganta. De que dois você está falando? Repare o tom de voz, é de não agressão. Tom baixo, né? Falando e fazendo perguntas para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo. Por que, que ele não acredita que a gente está ajudando aqueles dois? Você sabe muito bem. Olha, estamos atendendo vários casos. Você pode ser mais claro sobre quem são? Essa é uma frase longa, mas ela foi necessária nesse caso. Se alguém tiver uma frase mais curta para fazer essa pergunta, por favor, aceite sugestões. Aqueles dois que saíram daqui agora há pouco. Está bravo ainda? Está muito bravo. Você se refere ao casal que tomou passe? E como ele falou que eram dois, né? Havia outras pessoas na sala que tomaram passe e saíram. Não ficam para a reunião, eles vão embora. Com o compromisso, eu disse isso a vocês, de que quando chegassem em casa, eles moravam perto do centro, normalmente quem frequenta o centro mora perto, chegasse em casa e fizesse um evangelho no lar, sintonizando
à reunião que estava em andamento. Sim, e vocês ainda os estão ajudando. Eles fizeram uma coisa ruim para você? Claro que fizeram. Isso aconteceu nessa vida em que eles estão? Porque pode ter acontecido. Ele disse: Você sabe que não. Ou seja, ele sabe que os antigos senhores deles estão reencarnados, esqueceram o passado. Ele sabe disso. E descobriram quem são, porque provavelmente nasceram de outros pais, em outra época, e ficam diferentes do ponto de vista fisionômico. Mas os espíritos inferiores também têm condições de descobrir isso, né? Isso não aconteceu logo no início da encarnação. Demorou um tempo para eles reencontrarem o casal, mas eles descobriram quem era. E como é que eles fazem isso? Eles acompanham as pessoas quando saem do corpo, quando eles saem do corpo durante a noite. Nós somos acompanhados. E, portanto, a gente dá muita dica sem perceber, né? Depois a gente esquece o que viveu durante o sono e, aos poucos, eles vão juntando o quebra-cabeça para descobrir quem é quem que foi, na realidade, senhor e senhora de escravos, né? Então, a última frase dele foi essa aí: Você sabe que não. Então, eles não se lembram do que fizeram, não é? É, essa é uma pergunta de espera, no fundo, né? Mas porque a gente tem que pensar bem antes de fazer a próxima. Aí ele respondeu: e vocês querem ajudá-los? Eles não lembram do que fizeram e, ao nos procurarem, apenas relataram que estão sob alguma influência que não é boa. E a gente não disse que eles estão sendo obsidiados por eles. E essa frase também é muito longa. Acho que provavelmente a segunda mais longa aí dessa conversa. Aí ele diz assim: E você queria que fosse boa? Claro que a influência não é boa, mas a minha a colocação não era para, era só para deixar bem claro que eles estavam sofrendo com aquela influência. Bem, se eles não lembram o que fizeram, é justo que você me coloque a par do que aconteceu. Também é uma frase longa, porque precisa explicar. Eles não lembram, então me coloque a par do que aconteceu. O que aconteceu? Não quero lembrar disso. Está bravo ainda? Tá. Como posso saber que você está dizendo a verdade? Porque eu estou dizendo. A pergunta não foi bem feita. Eu achei que foi muito forte. Vamos fazer de novo, né? Então me conte alguma coisa do que aconteceu. Reparem que a mesma solicitação, mas não é impositiva. Me conte alguma coisa. Não precisa contar tudo. Conte alguma coisa. E por que isso? Vocês vão ver daqui a pouco. Ele não responde de imediato. E quando isso acontece, a gente já fez uma solicitação, não é em tom de pergunta, mas é uma solicitação. Quando a gente já fez a solicitação e ele demora para responder, espera, é a vez dele falar. E com isso a gente aos poucos vai aprendendo a fazer uma frase de cada vez. Agora ele disse assim, desse jeito que eu vou falar, mais ou menos, né, desse jeito. É muito difícil lembrar disso. E então, ou seja, fala mais. Ele demora, espera. Eles nos maltratavam. Sim, fala mais. Roubavam nossas crias. Quando ele falou de cria, é que a gente detetou que esse era um nome que se dava aos filhos dos escravos. Cria, não filhos, crias. Então deu para o esclarecedor perceber que ele era escravo e por isso que maltratavam a eles e as crias, porque roubavam as crias para vender. Eles vendiam escravos novinhos, né, para que as mães não tivessem que cuidar e perder o dia de trabalho, né? Até hoje
Tem empresário que não quer mulher na sua empresa exatamente por isso. Não respeita a necessidade da procriação. Sim, ou seja, fala mais. Usavam nossas mulheres, isso era muito comum. Os feitores, e às vezes até mesmo o senhor escravagista, abusavam das mulheres escravas. E aí a pergunta que não quer calar: você e todos os seus companheiros que agora estão se vingando, o Espírito não deixou terminar a frase. A frase era perguntar: todos? Porque a gente teve informação de que tinha muito escravo na reunião. Antes da reunião começar, várias vezes médiuns detectaram a presença de um número muito grande de escravos. Você e todos os seus companheiros que agora estão se vingando, disse ele, sim, todos foram torturados. Ora, não existe isso. Para quem leu Casagrande e Senzala na escola, sabia que, por exemplo, a ama de leite que dava de mamar para as mães que não tinham leite eram escravas, eram amas de leite, e cozinheiras e cozinheiros eram muito bem tratados, porque senão eles podiam ser envenenados pelos escravos. Então, é uma vida difícil, né? Eu não sei se eu fui escravagista, mas imagino que o senhor de escravos tinha que se equilibrar num cuidado terrível com aqueles que ele mantinha em casa para prestar o serviço na casa grande, como se chamava, a casa daquele que era o fazendeiro, o rico fazendeiro, quase sempre. E voltamos a então fazer a pergunta, porque não eram todos, tá? Todos os que estavam lá estão aqui. Reparem que essa pergunta tem razão de ser, porque a gente sabe da história que nem todos os escravos eram torturados e mantidos no serviço difícil. Quer dizer, difícil também era cozinhar e cuidar de criança, mas dentro de casa, sem tomar chuva, sem ficar ao sol, ainda que tivesse muito quente no verão. Ele não respondeu de imediato. E quando é assim, a pergunta já foi feita. É a vez do espírito responder. E então, ele demorou? Todos estão se vingando? Não. Ele já falou nesse tom de voz. Ele está bravo ainda, mas ele falou manso. Não, sem gritar. Você se lembra de alguém que esteve lá e não está agora aqui com vocês? Qual é o objetivo dessa pergunta? Descobrir um padrinho ou uma madrinha. Porque se ele não estava lá, não foi torturado, e pode ser que tenha alguém que tenha sido torturado, mas perdoou o seu fazendeiro, o senhor de escravos e a senhora, pode acontecer. Essa pergunta ela tem o endereço certo. Quem é que estava lá que não está agora se vingando? Sim, ele não diz quem é. O que faz? Insiste. Pode me dizer quem? Ele está pensando se responde ou não. Enquanto isso, a gente espera. Meu filho. E dá sinais de emoção. Aqui, ele não viu o filho ainda, mas ele lembrou do filho e sentiu saudades. Como é que a gente soube disso? Ao final da comunicação, a gente perguntou se nessa hora ele sentiu emoção porque viu o filho. E a Manny falou: não, nessa hora ele não viu o filho. Já lhe ocorreu saber onde ele poderia estar. Eu também supus que ele não tinha visto o filho. Podia errar? Podia, mas se a pergunta fosse inadequada, ele ia falar, né? Ele está aqui na minha frente. Tá? Ele disse não. Ele não sabe onde está. Por quê? Fica perseguindo quem ele não gosta e deixa para lá quem ele gosta.
Aliás, esse é um argumento interessante para usar com o espírito, se ele for muito renitente no seu objetivo. Ó, você está atrás de pessoas que você não gosta, você se sente mal fazendo isso, muito provavelmente, e você não procurou quem você gosta, tá? Mas não foi essa a linha que a gente tomou. Parece que você tem uma visita. Ora, se por acaso alguém não está perseguindo e estava naquela época também na Casa Grande, servindo a Casa Grande de alguma forma, ou servia diretamente os patrões, ou chegou a perdoar, sofrendo as mesmas coisas que os demais, de certa forma ele perdoou. Deve ter alguém nessa história, porque a mentoria não ia perder a chance de trazer alguém que esteve lá e perdoou a família. Parece que você tem a visita. Repare que não é uma afirmativa. Você tem uma visita. Parece que você tem uma visita. Exatamente porque o esclarecedor não tem certeza se vai ter ou não. Mas vamos jogar com a sorte. E um pouquinho de intuição também. Ele não responde. Enquanto isso, a gente espera, porque já foi a vez de a gente falar, agora é a vez dele falar. Se demorar muito, a gente pergunta, e então? Mas ele responde com choro convulso. Aqui sim, ele viu o filho. A gente não sabia se era o filho exatamente, mas ao final da reunião, a médium, eu me lembro até hoje quem era essa médium, porque nós trabalhamos 33, 34 anos juntos, ela sabia que era o filho. Você vê alguém? Ele faz sinal de cabeça porque ele não consegue responder, porque ele está chorando convulsamente. A médium chora junto com ele. A médium está chorando com ele. Essa pessoa lhe diz alguma coisa? Diz que temos muito que falar. Nesse tom de voz, bem dócil, porque ele finalmente encontrou o filho que ele nunca mais viu. E há anos que ele não via. Então vá. Moço, eu já estava sentando na cadeira quando ele se dirigiu a mim. E faz tempo, porque esse moço aí faz muito tempo. Moço, agora sei que vocês não estão ajudando só o casal. Obrigado. Comentários? É prazeroso, né? É, quando a gente percebe que houve uma mudança de sintonia daquele espírito que está sendo tratado, né? Isso não foi a conversa cérebro a cérebro que fez isso. Foi a conversa coração a coração. Sim, exatamente. Alguém que está ligado a ele. Então, nessas horas, a gente realmente terceiriza, porque está na hora de entrar com o padrinho. Mas foi feita uma conversa, ele acalmou quando a gente começou a falar de que deveria haver alguém que não estivesse ali se vingando. Então, houve um trabalho para dar condições de ele perceber alguém. Solicitada a ação da mentoria, de apresentar a visita, mesmo não tendo certeza de quem seria, aí houve uma terceirização. Mas já tinha sido feito um trabalho de identificação do problema, que a gente não sabia que ele era escravo, ia ser um obsessor qualquer de outra casa, por outra razão, né? É, Observações? eu acho que o importante e que a gente tem que levar sempre em consideração, principalmente quando vai usar a ideia do padrinho, Hum, é a confiança na espiritualidade. tem que confiar. E olha, eu demorei para descobrir essa confiança. Eu não duvido. É difícil a É gente difícil. saber que nós estamos amparados e saber que
Por mais que você ache que não é intuído, você é intuído a usar algumas ferramentas Procedimentos. Procedimentos. para que seja bem direcionado, né? Para que seja favorecido o diálogo, É muito Não, porque gratificante também, né, Jean? com certeza. é, realmente é gratificante. Principalmente quando ele agradece o Não, esclarecedor. sem dúvida. Sem dúvida. Quando você acerta, né? Fala, ufa, acertei. Então vai. Vai com Deus. É bom não usar essa expressão, viu, Adriana? Sim, sim, Porque sim. ninguém vai com Deus. Não, É difícil para determinados espíritos sem entender dúvida. isso. Isso é uma Não. metáfora que a gente não deve usar, porque eles É. podem não entender, mas como? Cadê Deus aqui? Onde Porque está? quantas vezes alguém já desencarnou esperando ser recebido diretamente pelo Criador? Claro. Vejam que essa é uma preocupação de muita gente ainda. E se não for o Criador, tem que ser Jesus. Eu costumo dizer, quando eu faço palestras sobre desencarnação, se eu encontrar minha mãe me recebendo ou meu pai, que já estão lá, eu já fico feliz da vida. Eu não tenho nenhuma expectativa de ser recebida, nem pelo Criador, que eu sei que não é uma pessoa, e nem por Jesus, porque eu não tenho mérito para isso. Sim. Mas eu tenho esse vício de linguagem também. Eu costumo falar, segue em paz e com o Mestre Jesus. É isso que eu ia falar, me corrigir, Jean. Eu falei, em geral, eu É. falo, vai na paz do Senhor. Não, não, É, você chama alguém para acompanhá-la. Já falamos sobre Sim, isso aqui. mas a gente fala, vai com ele e segue em Isso, paz e com o Mestre Jesus. Eu costumo, entendeu? E é um vício de é. linguagem. é. Então, eu vou contar uma história boa também que aconteceu. Não fui eu que fiz, mas pode acontecer. O espírito estava sofrendo com muitas dores, preso por entidades sombrias, maléficas. Tá? Ele foi retirado da cadeia, de onde ele estava preso, e ele estava com muito medo de eles virem atrás dele. E aí o esclarecedor, inadvertidamente, diz o seguinte: pode deixar que Deus não vai deixar nada acontecer com você. E aí ele perguntou: e por que deixou acontecer até hoje? Olha a fria que o esclarecedor se meteu. Não se faz atendimento religioso, a menos que o espírito toque no assunto. Porque a gente pode se complicar. Olha a complicação. Vai responder isso para ele. Por que, que Deus deixou ele sofrer na mão, preso durante muito tempo, sabe-se lá quanto, e agora não vai proteger? E agora vai proteger. Como assim? Não tem o menor sentido isso. É por isso que a gente recomendou, naquelas primeiras 9 orientações, né, dos cuidados iniciais, não fazer atendimento religioso, porque a gente pode se complicar. Porque nem todo mundo é cristão, tem muita gente que nunca ouviu falar em Jesus, e se ouviu, acha que ele é perseguidor, porque a igreja, durante muitos anos, com a Inquisição, perseguiu muita gente sofreu em nome do Cristo. Por isso, não devemos fazer atendimento religioso. Se o espírito falar de religião, a gente fala também, sem declinar que não somos espíritas, cuidado. E se alguém perguntar, mas qual é a religião de vocês? Nós somos cristãos, É nós isso aí. seguimos as lições de Jesus. É isso aí. Foi bom você falar, viu, Adriana? Porque se você não fala, a gente não contava essa história e o É. vício de linguagem ia acontecer. E a gente Mas não é presta atenção, né? porque justamente o vício de linguagem. Então, Isso. sempre está focado, treinamento, né? É. Muito bem. Bom, então agora vamos passar mais 2 novos procedimentos, tá bom? Vou compartilhar com vocês. Sugerir tela mental. A primeira vez que eu vi isso foi no livro Os Mensageiros, capítulo 23 e 27. Os Mensageiros, tá? Do André Luiz. Esse M, que está aí entre parênteses, depois da tela mental,
é um procedimento da mentoria. Quem vai mostrar tela mental não é o esclarecedor. Ele vai sugerir. Por que sugerir? Porque está entre aspas sugerir. Porque a decisão de mostrar ou não é da mentoria. Então, como é que a gente sugere um espírito que ele vai ver alguma coisa na mente? A gente não vai falar que ele vai ver. A gente vai dizer: olha, vamos ver se a gente lembra de alguma coisa que você não está lembrando. Sempre de maneira indireta. Isso é uma sugestão do esclarecedor ou da esclarecedora que está solicitando a mentoria que mostre a ele alguma coisa que ele não está lembrando. Pode ser dessa vida, a última que ele teve, pode ser de uma vida passada quando ele estava encarnado, né? Na vida anterior, encarnado, claro. E existe uma segunda alternativa, também tem uma terceira, que é sugerir tela ectoplásmica. Qual a diferença da ectoplásmica e qual a diferença da mental? Os dois procedimentos são feitos se houver autorização pela mentoria, esse M de mentoria. Tá? A tela mental é uma imagem que vem na mente. Vem na mente, ele vê dentro dele, como se ele estivesse enxergando, porque quem enxerga é aquela região aqui atrás do cérebro, a região occipital. É ali que a gente forma as imagens. O olho capta a informação, mas quem confere a imagem, que ela fica invertida na córnea, na mácula, né? Ela é invertida no cérebro para ficar de cabeça para cima, né? Porque ela chega invertida. Né? O princípio da câmera fotográfica é esse, né? Aquele ângulo de uma câmera escura, num furinho que a gente faz numa câmera escura e coloca um filme no lado oposto, na face oposta onde está o furinho, se a gente puder, as câmeras fotográficas nasceram dessa percepção. A imagem que aparece, que vem do furinho, quando o dia está claro, claro, de noite não vem informação nenhuma, a não sei que tenha uma luz forte, né? Mas a imagem fica de cabeça para baixo. Porque o raio que vem de cima da árvore, por exemplo, e o raio que vem de baixo da árvore, eles cruzam e a imagem fica invertida. Então, quem enxerga direitinho não é o olho, é o cérebro que desvira a imagem. Tá? Muito bem. Então, tela mental é uma coisa que ele vai ver dentro dele. Inclusive, não deveria chamar tela, porque é na mente, né? Mas aqui é difícil explicar isso aí. A tela ectoplásmica, aí ela é externa. É uma tela plana, com fluidos sensíveis ao pensamento, em que o pensamento do espírito é projetado e ele molda a cena que ele está tendo na lembrança. Tá? Vamos lembrar desse conceito no capítulo 33 do livro Desobsessão. Praticar a hipnose construtiva, se necessário, quando o espírito está muito agressivo. No ânimo dos espíritos agressivos, é claro. Tem esses 3 pontinhos dizendo que tem mais texto, a gente pegou o que interessa. Ou usando a sonoterapia para entregá-los à mentoria. Se bem que quem usa a sonoterapia é a mentoria. A gente só sugere que o espírito está muito agressivo, a gente pede para a mentoria dar um sossega-leão no nosso amigo que está bravo. Ou, diz o capítulo 33, efetuando projeção de quadros mentais, ou quadro mental ou tela mental, é a mesma coisa, tá? Para esclarecimento dos desencarnados menos acessíveis à ajuda. Só que esse quadro pode ser diretamente na mente, pode ser diretamente numa tela externa, tá? Kardec falou sobre isso. Vamos ver onde? Livro dos Espíritos, questão 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Ele está falando do espírito desencarnado. Espírito desencarnado. Ele faz uma outra pergunta. É por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tem aos olhos? Ou seja, ele vai imaginar a imagem ou ele vai ver um quadro na frente? Olha só,
Kardec fez a pergunta e a resposta é sensacional, de uma forma ou de outra. Aqui eu pus de outra. De uma forma e de outra, pode acontecer uma das duas. Né? Os atos que têm o interesse pela sua lembrança são como se estivessem presentes, ou na imaginação, ou na tela à frente dele. Os outros são esquecidos. Ele só vai lembrar, olha que mecanismo fantástico, daquilo que precisa para resolver o problema dele. A lei de Deus é precisa. Os outros fatos são esquecidos. Ele só lembra os fatos principais que o ajudam a melhorar. É um mecanismo natural. É uma coisa que a gente não consegue imaginar. Como é que tem uma lei regulando isso? Mas é sensacional, tá? Então, pode acontecer de uma forma ou de outra, ou na imaginação, ou como um quadro. Vamos ver no livro. Ah, peraí, desculpe. Vou deixar esse procedimento para depois. Ah, não, vou deixar aqui mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui. No livro Muitas Vidas, Uma Só Alma, há uma referência do Brian Weiss, que é um psicólogo, um psiquiatra norte-americano, que aceita a tese da reencarnação, não aceitava. O primeiro livro que ele escreveu é famoso, vocês devem lembrar do nome, que Uma Vida, uma Alma, Muitas Vidas. Esse aqui é o contrário, Muitas Vidas, Uma Só Alma. Tá? E o espírito que aparece lá, envolto na luz, disse, e ele registrou no livro, através da paciente dele, que nós só vemos as vidas passadas que são importantes para a vida presente. Eu até marquei o número da edição, a página e o parágrafo. Então, quem tiver a primeira edição de 2004, do Brian Weiss, Muitas Vidas, Uma Só Alma, na primeira edição, na página 32, está lá, no segundo parágrafo, essa informação. O espírito só vê aquilo que é importante. Vejam que a informação vem de um livro que não é espírita, do Brian Weiss, que não é espírita. Ele aceita a tese da reencarnação, mas ele não é espírita. Pelo menos não tenho notícia de que ele seja. Tá? Muito bem. Agora vamos aos procedimentos. É um procedimento da mentoria, por isso esse sinalzinho que vem de cima, né? Está lá no capítulo 31, Nova Luta, no Entre a Terra e o Céu. Tela mental. Nesse livro tem uma história muito interessante que começa com uma prece refratada que chega ao nosso lar. É Evelina, uma jovem de 14 anos que faz a solicitação. Ela tem o pai encarnado, perdeu a mãe adotiva, a mãe biológica. O pai casou-se, esse livro é de 54, o pai casou-se uma segunda vez, ela tem uma madrasta. E tem um problema com essa madrasta, que assume o lugar da esposa biológica e sofre um processo obsessivo a partir de uma atitude que ela toma. Né? E, nesse caso, o Clarencio vai acionar a tela mental. Como é que ele vai fazer isso? Ele entra nesse caso, para resolver esse caso. Esse aqui é o Amaro, que está encarnado, esse é o fio de prata, ele está fora do corpo. Ele devia estar de pijama aqui, mas o desenhista colocou calça e camisa. Esse aqui é Mário Silva. Eles dois disputaram a mesma mulher, aliás, era um trio de homens amigos que disputaram a mesma mulher na Guerra do Paraguai. Eles morreram, estão reencarnados. A mulher que eles disputaram agora está casada com o Amaro, e ele está cobrando o fato de ele ter roubado de novo a namorada dele. Então, essa energia vermelha aqui de raiva, o desenhista fez a energia de raiva, porque ele também está encarnado, o fio de prata está saindo aqui do alto da cabeça, ele está, durante o sono, também devia estar de pijama, a gente não prestou atenção no detalhe, pronto, não tem problema, a gente corrige numa próxima reencarnação. Quem está na cena invisível aqui é o André Luiz, né? Estão transparentes aqui. Aqui está o Hilário Silva e aqui está o Clarencio. Clarencio é o tutor da Evelina e também é o tutor do André Luiz, ou seja,
André Luiz e Evelina têm um guia espiritual, mas os dois guias têm uma supervisão de Clarencio. A gente percebe claramente que ele é um supervisor de guias espirituais. Porque às vezes o guia espiritual não sabe o que fazer, então ele pede ajuda à instância imediatamente superior àquele que está subordinado. Isso tenho numa palestra falando sobre guias espirituais, não dá para entrar em detalhe. Muito bem, o que esse Clarencio aqui, que é ministro em nosso lar, está querendo que Amaro e Mário Silva lembrem, que eles se lembrem do passado. E cada um vai contar a história do jeito que eles perceberam o passado. Então, primeiro é o Amaro, que conta que a mulher que estava ligada a Mário Silva o procurou sem que Mário Silva soubesse, porque na realidade gostava do Amaro. Amaro nunca tinha dado bola para ela, como se diz na gíria. Mas, já que foi ela que o procurou, ela ficou com ele, ele ficou com ela. E o Mário Silva não se conforma. Mesmo encarnado, ele está lembrando do passado agora, porque ele não estava lembrando. Quem ativou a lembrança do passado foi o Clarencio. E não está sendo projetado nenhum quadro na frente deles. Eles estão vendo na tela mental a recordação de uma vida que está esquecida, que vieram à tona por influência do Clarencio. E depois o Clarencio toca a mente, a região occipital lá do Mário Silva, e Mário Silva lembra da mesma situação, achando que ele, Amaro, é que roubou a mulher. Tá? Só para mostrar que o Clarencio está usando tela mental aqui, tá bem? Ou seja, precisa de mentor, quem saiba fazer isso. Nós não sabemos, eu não sei fazer. Então, a gente sugere e vê o que acontece. Tá? No livro Domínios da Mediunidade, nós vamos ver, então, a tela ectoplásmica. Esse também foi um livro que a gente fez no Projeto Imagem. Também é um procedimento da mentoria, está no capítulo 7, Socorro Espiritual. E aqui a tela é ectoplásmica e externa, é fora. O espírito vê a imagem que ele vai lembrar fora dele. Né? Então, esse aqui é Mário Silva, por incrível que pareça, ele também tem esse nome. Mário Silva é o esclarecedor, esse é o Clementino, que é o dirigente espiritual da reunião. Tá? Essa aqui é a Eugênia, uma médium. Repare que ela está falando brava, porque Libório está bravo. O livro descreve que há conexões. O livro diz que eram fios finos, como se fossem dourados. Se a gente pusesse um fio fininho aqui, ninguém ia ver. Então, o desenhista deu uma engrossada no fio e deixou sem dourar, porque não tinha cor dourada também. Muito bem. Aqui tem uma coisa interessante que o Libório chega bravo porque ele se acha à frente de um tribunal. Veja só. Ele não está no tribunal, ele está numa reunião espírita. Mas ele acusa que todos os estão julgando. Por quê? Porque ele tem a consciência culpada. E o Mário Silva vai falar o que a ele? Ele vai dizer que aquilo é um hospital, a gente não pergunta o que a gente fez ou deixou de fazer, e que não estamos julgando ninguém. E o André Luiz, que está aqui de butuca, observando a cena, ele percebe que o que o Libório acalmou logo em seguida a essa frase do Mário Silva. E não foi a frase que o modificou, foi a energia que veio junto com a frase e serenou Libório. Porque aí ele confiou naquilo que o Mário estava falando. Ele não estava sendo julgado, ele estava precisando de ajuda. E depois aconteceu uma coisa sensacional. O Mário Silva não solicitou a tela ectoplásmica. Os espíritos tomaram essa iniciativa e a tela se formou à frente dele, com fluidos de contribuição aqui da Célia, que é uma das médiums. Tem um outro médium aqui atrás da tela, que também está contribuindo. Aliás, todos
nessa hora, podem contribuir com os seus fluidos, né? E aí ele se viu na cena que deu origem à culpa que ele está tendo. O que aconteceu? Era a época de carnaval, lá no Rio de Janeiro. Ele não era muito chegado ao trabalho, vivia às custas da mãe, que estava adoentada. Numa sexta-feira de carnaval, ele ia para Gandaia para curtir os 4 dias de carnaval, 4 dias e meio naquela época. Hoje dá umas 2 semanas, conforme o lugar do país. E a mãe, que estava doente, pediu a ele que comprasse remédio, que o remédio acabou. Acabou, ela precisava do remédio. E aí ele pergunta onde é que está o dinheiro, porque ela escondia do filho, porque sabia o filho que tinha. E ela é obrigada a dizer que estava na cômoda, debaixo de alguma coisa. Ele vai lá, pega todo o dinheiro que tinha, vai embora para o carnaval, só volta na quarta-feira de cinzas bêbado, bêbado. Não se lembra de dar atenção à mãe quando volta, vai para o seu quarto, vai ao banheiro. Naquela época, eles tinham um chuveiro a gás, aquele que a gente acendia um piloto primeiro com fósforo, para depois acender o resto. Só que ele bêbado, ele acende o piloto, abre o gás, mas o piloto apaga e ele cai de bêbado no banheiro e o gás o mata. Então ele sente culpa porque não fez o que devia e está achando que ele está num tribunal, veja só. Mas aquela atitude fraterna do Mário Silva de recebê-lo sem agressão, com empatia, querendo ajudar, muda tudo. E quando ele vê a cena, ele entende o que aconteceu, porque essa foi a reencarnação imediatamente anterior. Faz poucos meses que ele está desencarnado. Então, isso aqui é tela ectoplásmica, é fora. Pergunta. Américo, Diga. você pode colocar essas imagens novamente, por Vamos favor? lá. Vamos. Isso, Isso, essa mesmo. isso, Libório. Eu percebi que os médiuns sentados aí à esquerda, de vermelho, o rapaz de Sim, gravata e a sim, outra moça, de parece que verde. eles estão ligados por Ligados, um isso, cordão. O que isso. seria essa É, conexão, por assim dizer? isso. É uma forma de falar que estão todos conectados com as instâncias superiores, porque esse sinal sobe, né? Aqui e aqui também, eles sobem, mas eles também se ligam, porque é um grupo harmonizado. Segundo o André Luiz, o Aulus, que aqui não aparece em nenhuma das cenas, mas ele aparece em outras cenas, o Aulus, a pedido de Clarencio, porque o André Luiz se interessou pelo fenômeno mediúnico. Ele já tinha conhecido mediunidade em Os Mensageiros, na casa de Isabel, depois ele conhece em Missionários à Luz com o Alexandre. O Alexandre dirigia um grupo mediúnico, ele participa desse grupo, acompanha as tarefas do grupo, e aqui em Domínios da Mediunidade ele volta a acompanhar com Aulus, que esteve ligado, foi contemporâneo de Kardec, esteve ligado ao mesmerismo e também acompanhou a obra de Kardec ainda na vida espiritual, e hoje está ligado ao Brasil, o Aulus, não é esse cavalheiro aqui, esse aqui é o Clementino, que é o dirigente da reunião em que o Mário Silva trabalha, né? E o Aulus é um especialista em mediunidade, está levando o André Luiz e o Hilário Silva a conhecer vários centros espíritas. É muito interessante que ele visita grupos diferentes, um grupo top 10, que é esse aqui, depois um meia boca e um outro boca muito pequena, para ele avaliar, porque nenhum grupo deixa de ter a mentoria. Mas é claro que a mentoria é proporcional à qualidade dos espíritos encarnados que se reúnem para
para produzir resultados mediúnicos. Então, ninguém vai gastar mentores de altíssimo nível se o grupo não tem aquela pegada que eles detectam logo no início do capítulo 2 com o psicoscópio. Ali eles percebem a qualidade do grupo, se o grupo tem firmeza nos propósitos, se eles são unidos na tarefa, se eles são frequentes na tarefa. Então, a equipe espiritual tem uma relação direta com a qualidade da equipe de encarnados. Se, por exemplo, tiver meia dúzia de pessoas que querem começar um centro espírita, eles são psicoscopados antes. Porque a psicoscopia indica o grau de comprometimento com aquilo que eles querem fazer. Se o grau for pequeno, aquele grupo que começa um centro espírita para terminar 5 anos depois, eles não vão mandar mentores de alto nível, eles mandam lá os trainees, né, que estão na fase de treinamento. Ninguém fica sem ajuda, mas eles não gastam espíritos muito responsáveis com um grupo que não é inteiramente responsável. Então, a gente percebe bem isso na leitura e no estudo, principalmente o estudo desse livro. É um livro bom para estudar em grupo de médiums, porque fica bem claro a diferença entre o top, o grupo top, que é esse que o André está visitando, e os demais que ele vai visitar. Essa história tem 50 cenas, nós fizemos questão de ter um volume de imagens grande para praticamente todos os capítulos serem comentados, né? Virou um seminário falando com os espíritos, aliás, nos domínios da mediunidade, porque é muito importante. Isso não dá para fazer numa palestra só, tem que ser um seminário. Tá? Obrigado. Pergunta que eu faço: por que tem tela mental e tela ectoplásmica? Boa pergunta, né? Boa, né? Então, eu não tenho essa resposta, mas eu tenho hipóteses, tá bom? Tá? E por quê? Por causa de observação. É observação, tá bom? Tela mental, o espírito vê na mente. Como a mente do médium está ligado com a mente do espírito, o médium vê a mesma coisa que o espírito está vendo. Tanto que, muitas vezes, ao final da reunião, nos comentários, o médium fala coisas que o espírito não falou, mas ele viu. Ok? Bom? Muito bem. Tela ectoplásmica, nem sempre os médiums veem. Quando? Quando a cena é muito difícil. Então, para não incomodar o médium, a projeção é fora. Fora, porque assim o médium não vê o drama, porque isso pode afetá-lo, até mesmo durante a comunicação, se ele não tiver estrutura. Seria mais só para o espírito mesmo. Para o espírito mesmo. Essa é uma das diferenças. Mas já aconteceu de o médium ter visto a tela ectoplásmica. Então, a gente não sabe o critério. E também já aconteceu de médium não ter visto a tela mental. Eu não sei por quê, eu continuo indagando. Quem sabe um dia vem a resposta. Mas, normalmente, quando tem uma coisa grave para mostrar, e só o espírito deve ver e não o médium, então eles usam a ectoplásmica. Né? Mas já aconteceu o inverso também. Então, eu ainda não tenho uma posição firmada. Será, Américo, que também não tem a ver com o equilíbrio mental do espírito? Porque se ele Se, for aquele muito cristalizado, ele acaba que ele não dá margem para a visualização interna, né? Uma isso, pode acontecer, isso aí. entrar Ele não aceita a imagem que ele isso, lembre. exatamente, É. por conta dessa Mas, cristalização. E aí é preciso apresentar de uma forma onde use a tela ectoplásmica, a energia isso,
dos Isso, espíritos para que ele perfeito, visualize perfeito. que nem ali no caso, né, que foi apresentado. Ele se sente num julgamento. Hum. Então, nada mais correto, entre aspas, né? Nada mais assertivo que mostrar de uma maneira onde ele visualize e imagine que os outros também estão vendo, mesmo não estando vendo. É algo que É, para ele causa um constrangimento e faz com que ele consiga entrar, fazer ir para a sua intimidade, né? isso. Pode acontecer também que essa informação precise ser vista por outros espíritos que fazem Também. parte do grupo dele. É. Então, na tela mental, os outros não veem o que ele está vendo. Na tela ectoplásmica, todos veem, ou É. quase todos, pelo menos, né? Uhum. Isso pode acontecer também. Mas eu não tenho uma questão fechada, mas isso que você falou está perfeitamente correto, né? Tem hora que ele bloqueia a lembrança. Agora, o que ele vai ver na tela ectoplásmica também está gravado nele. E eu não sei por que que ele Sim, não lembra, eu não sei como é que faz isso. sim, Não tenho a menor ideia. são os mistérios que nós só Eu quero saberemos descobrir depois de desencarnados. isso. Eu vou procurar o Aulus depois que desencarnar, se merecer, né, entrar em contato com ele para perguntar isso, exatamente isso. Eu quero entender É, isso aí. com certeza. Américo, uma questão aqui da plateia, que eu não vou falar o nome da Carmen, é, ela questiona se há possibilidade do esclarecedor também enxergar alguma dessas telas, Ah, a porque ela possibilidade viu, existe. em algum momento ela viu. Possibilidade existe. Eu, por exemplo, não vejo nada. Eu gostaria muito, mas eu não vejo nada. Ufa, Agora é pensei que era só interessante, eu. é muito interessante, porque a mediunidade ainda é uma grande desconhecida. Nós estamos tateando só esse assunto, né? Bem, agora eu vou mostrar um filme a vocês, que é conhecido, chama O Filme dos Espíritos. Eu não gosto desse filme, ele é muito violento para o meu gosto, tá? Mas, de qualquer forma, essa cena é muito interessante para a gente examinar. Vocês vão assistir, lápis e papel na mão. Vai lá, Adriana, pega lápis e papel aí. Para vocês prestarem atenção no que é correto, que o esclarecedor vai falar, e o que não é, o que é o adequado e inadequado. Não é que é nem correto nem incorreto. Eu acho que todos nós cometemos equívocos, né? Então a gente precisa prestar atenção. E nesse atendimento que é feito no filme, não é caso real, tá? O roteirista que fez desse jeito. E ao fazer, ele às vezes acerta, às vezes comete inconvenientes, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, já acionei som e imagem. Vocês só me confirmem se vocês estão vendo quando o filme começar o som, se estão ouvindo o som, né, e vendo a imagem, é claro, né? Muito bem. O filme dos Espíritos foi lançado em 2011 e aqui tem alguns procedimentos que o esclarecedor vai usar. Os procedimentos são adequados e às vezes são inadequados também, tá bom? Então vamos prestar atenção, não vou falar absolutamente nada. No final, a gente examina com vocês aquilo que vocês conseguiram perceber que é adequado e também o que é inadequado, tá bom? Verifiquem se o som vai estar bom aí, tá bom? O que foi adequado e o que foi inadequado. Vamos lá. Logo no início, a recepção do bem-vindo, meu amigo, eu achei inadequado. Inadequado. Ele já tomou uma invertida. Não sou teu amigo. O que mais?
O fato dele ter comentado, como você falou, deixar a justiça nas mãos de Deus, né? Se ele não fosse, poderia questionar. Por outro lado, quando ele falou, quem com ferro ferre, com ferro será ferido, poderia ser uma deixa do mesmo princípio para ele fazer essa reminiscência. Onde você poderia ter errado, né? Nesse sentido de usar o próprio comentário. Não sei. Certo. Aqui ele, o esclarecedor pede para ele deixar isso a cargo da justiça divina. O que eles sabem de justiça divina? Não entendem nada de justiça. Nós não entendemos direito a justiça divina, principalmente quando a gente sofre. Então, o espírito quer vingança, ué. Ele não sabe, ele não acredita que existe um ser superior e uma justiça superior. Os espíritas sabem disso, mesmo assim, alguns desconfiam. Então, é chover no molhado, né? Porque não vai resolver. Mas reparem que ele tomou um cuidado, né? O esclarecedor. Ele não disse que ia lembrar a vida passada. Ele falou: será que isso não começou lá atrás? Ele não disse lá atrás quando era. É isso que a gente deve fazer. A gente deve despertar a curiosidade. Olha, quando será que começou essa dificuldade aí, né? E ele disse, o Espírito respondeu, quando me abortaram. Então, essa dificuldade começou antes, na vida anterior, quando ele matou o que ia ser pai e que estava presente à reunião. Outra inadequação. Aquele barbudo que aparece do lado da Ah, Maria, sim, com certeza. como é que chama aquela atriz que é espírita? Maria Rosa Zilda? Maria. Não. Rosa Maria, Ah, isso, obrigado. Rosa Maria. A Rosa Rosa Maria Rosa. estava sentada do lado esquerdo dele, estava do lado direito dela, e tinha um outro sujeito psicografando mentoria na hora do atendimento, que é outra coisa que não é adequada, porque a vibração, na época do atendimento a espíritos necessitados e agressivos, né, e perturbadores, não é bom, não é um bom momento para fazer psicografia. É. Eu assisti esse filme também já. Ele é bem impactante mesmo. Ele Né? mostra bastante. Mas eu achei. A gente vê os erros, mas a gente entende que a ideia, acho que seria Não, ser sim. didático, né? Seria mostrado uma maneira. Porque ele convocar uma tela mental também é algo que a gente não faz. Certo? Porque o que ele fez Isso. foi pedir para que todos. É uma falha, mas acho que foi mais na ideia de ser algo didático para nós, público, que vamos estar assistindo. Mas Mas, é algo que você não vai fazer como dialogador, como isso, esclarecedor. Você não vai exatamente. falar, pessoal, agora a gente vai pensar e Jesus, né? ajudá-lo a ter Vamos uma ajudá-lo. visualização É. mental do seu passado. Isso precisa ficar combinado entre os médiums. Quando o esclarecedor ou a esclarecedora sugerir a tela mental ou a tela ectoplásmica, sem usar esses nomes, olha, vamos ver se você lembra de alguma coisa. Você já está pedindo. Qual das duas eles vão mostrar, não sabe. É, Depois o médium pode ajudar, se ele tiver a ideia mais precisa. sim. E a gente não põe Jesus nessa história, porque todo mundo tem que contribuir vibratoriamente nessas horas para ou ceder fluidos para provocar a tela ectoplásmica, para forrar a tela ectoplásmica, que é sensível ao pensamento. E é curioso porque a tela é sensível ao pensamento dos encarnados também. Então pode ter interferência dos Sim, encarnados na tela mental, na tela ectoplásmica. Né? Mas enfim, o fato é que o filme é válido. Eu falo que ele foi violento em outras partes do filme. sim, Essa história é muito boa porque dá para mostrar para nós estudarmos o que foi adequado e o que não foi. Né? O que mais não foi adequado, o que mais foi adequado. pessoal aí do salão.
Eu só ia comentar justamente sobre ter evocado Jesus naquele momento, tá? Porque o Jean já citou, que talvez ali também foi, eu acho que inadequado. Isso, é inadequado. O grupo, quando o esclarecedor sugere que ele lembre alguma coisa, já é um aviso para todos os colaboradores, os que não estão em ação como esclarecedores, os que não estão em ação como médiuns, e os que são doadores e passistas ao final do grupo, ao final da reunião, eles contribuem fluidicamente, né? Se preocupam em oferecer a sua contribuição. Isso Algo mais? isso é uma outra coisa, aproveitando o ensejo, que eu costumo comentar, e hoje mesmo eu conversei com a Carmen sobre isso, que eu costumo comentar para os nossos médiums de apoio. Não se concentrem se isolando da sala. Prestem atenção nas histórias que estão acontecendo, porque o direcionamento dessa energia pode ser mais assertivo. É lógico que a gente sabe que quem direciona é a mentoria, e mesmo quando você não está focado na história, eles vão direcionar o seu ectoplasma e a sua energia. Mas se você não pode ajudar, se você pode ajudar, por que não? E outra coisa que eu falo, que é algo que esses dias atrás eu tirei a dúvida de uma moça, que ela falou assim, e é uma dúvida que assim, você entende a pergunta, que a moça falou assim, Jean, mas se são os espíritos que ajudam, acho que até você já entrou nesse pormenor. Hum. Se são os espíritos que ajudam, para que ter a reunião mediúnica? Aí eu expliquei para ela, conversei com ela, falei, não, é normal ter essa dúvida, mas existem situações, são dois os principais motivos que eu vejo. Primeiro, a necessidade, às vezes, de um choque anímico ou da nossa energia ectoplásmica e animal, para que o espírito tenha esse contato, às vezes por uma necessidade de reencarnação ou até para sair do, do estado psíquico que ele se encontre. Mas o mais importante é que a mentoria permite que nós tenhamos acesso a essas histórias para que nós aprendamos juntos. Então, isso é mais um dos motivos para que os médiums de apoio e aqueles médiums ostensivos que de repente já não estão mais dando a passividade ou se concentrando para dar passividade, prestarem atenção, porque muitas histórias vêm para nos ensinar. Muitas não, todas. Eu já falei sobre isso no nosso primeiro encontro, acho que eu vou repetir aqui para ficar bem claro, porque a gente vai esquecendo. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Mais uma pergunta. Ah, tem pergunta? Tudo bem, vamos lá. Pode falar, Walter. Temos pergunta? Walter? Não tem? Walter, você falou que tinha pergunta. Vocês estão ouvindo? Estou escutando agora? Agora Estou. sim. Minha dúvida, Américo, é justamente sobre essa questão da importância do pensamento, da equipe de apoio, tentar ter um pensamento ligado, unido, né? Que nem estava aquela imagem
na foto que você colocou, que parece um com o outro, né? E que é muito fácil a gente dispersar o nosso pensamento e aí dificultar, seja a tela mental ou a ectoplasmática, né? Uma das dificuldades é justamente não exercer o pensamento crítico na hora que o doutrinador estiver falando. Agora não, a gente está tendo um estudo para a fim de melhorar. Mas se a gente utilizar esse pensamento crítico, a gente não vai ajudar. Né? Então, assim, que tática a gente pode utilizar? Eu me lembro da importância tanto desse pensamento unido na compaixão, que até em nosso lar, em algum capítulo, ela fala, quando alguém orar, repita mentalmente as mesmas palavras do orador. Então, a minha dúvida é, para sermos úteis, né, que estratégia em momentos difíceis a gente pode utilizar, mas que não toque só o pensamento, que toque o coração, se isso pode ser combinado. Olha, se tivermos isso, vamos pensar em alguma coisa que possa unir os nossos corações ou as nossas mentes numa imagem, né? E o grupo decide. Né? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser alguma coisa, para que a gente possa agregar e não dispersar. Que pode ser utilizado. Por exemplo, para ele podia ser Jesus, mas a primeira vez que eu entrei numa cama de passe ainda mocinha, alguém falou assim, pense em Jesus. Menina, eu tive uma dificuldade, uma angústia muito grande, porque eu não tinha uma imagem de Jesus. Era a mesma coisa que falar, pensa no doutor Epaminondas. Eu não conhecia nenhum doutor. Então, assim, depois que eu vi o livro, o filme do Franco Zeffirelli, a pintura do Caruso, aí quando me falaram, é legal, eu imaginava aquela imagem. Mas a gente aqui no meio espírita tem dificuldade de ver imagem, porque raramente tem alguma imagem, entendeu? E a gente precisa, eu preciso muito, né? Então, eu queria pedir sua ajuda nesse aspecto, pela sua experiência. Como é que você chama? Andréia. Andréia, muito boa colocação. Bom, a gente já falou aqui, mas vamos repetir. Quando eu aprendi isso vocês devem conhecer, com o Simonetti, como é que é o primeiro nome dele? Richard. Richard, obrigado. Richard Simonetti. Simonetti vinha muito a São Paulo e eu o convidava muito para fazer palestra no Mãos Unidas. Ele vinha 2 vezes por ano e eu convidava pelo menos uma vez para fazer palestra. E nos tornamos amigos, né? E quando eu ia buscá-lo, ele não ficava em hotel, ficava na casa de conhecidos aqui em São Paulo, ali no Sumaré. Eu ia buscá-lo e até a Zona Norte tem um longo caminho que antecede a chegada ao centro na hora da reunião. Portanto, a gente pegava a hora do rush. Conversávamos muito. E uma vez eu perguntei a ela, Richard, o que você faz no grupo mediúnico com os médiuns que fazem sustentação durante a reunião e dão passes ao final da reunião? Ele disse, olha, para o pessoal não dormir, eu recomendo que eles prestem atenção na conversa, sem pensamento crítico, dando força às palavras esclarecedoras. É muito difícil isso. Eu mesmo lembro que antigamente eu ficava bravo com os esclarecedores que não usavam o procedimento que eu falava que tinha que usar naquela situação. Eles esqueciam disso. Eu ficava muito bravo. Eu atrapalhava para o show. Hoje eu aprendi. Hoje eu deixo eles falarem o que eles bem entendem, porque eu aprendi falando um monte de coisa que não devia. Eu deixo eles falarem e às vezes me divirto. Eu fazia isso também. Porque nada melhor do que a gente errar para aprender, se estiver atento. Se estiver atento. Porque tem gente que erra sempre. Sempre. Mas, enfim, hoje eu estou mais light com relação a isso, mas eu demorei muito tempo para deixar de fazer esse pensamento crítico, que é muito difícil, André, muito difícil. Mas na hora que um esclarecedor solicita apoio, dizendo, olha, tem coisas que seria bom você lembrar. Quando ele falar alguma coisa parecida com isso, pare de prestar atenção, porque o esclarecedor vai parar de falar e vai esperar a tela mental, o ectoplasma, aparecerem.
E nessa hora, a vibração é de doação fluídica. Doação fluídica. É nessa hora, por exemplo, que alguns médiuns até bocejam sem fazer barulho, cara. É desagradável. Porque sai ectoplasma da boca, do ouvido, do nariz. Tem gente que nessa hora sente coriza saindo. Não é que está resfriado, está cedendo fluidos. Às vezes está resfriado também. Mas a coriza, a lacrimação, né, também é sintoma de excesso de fluidos que sai na hora da vibração. Então, a gente deve prestar atenção, né, nessa contribuição. O que, que a gente vai exudar? Porque a nossa energia, que é metabolizada, fica guardada nas células, numa estrutura chamada mitocôndria. Numa única célula, existem centenas de mitocôndrias. Numa única célula. Nós temos um adulto normal, né? Tem cerca de 3 trilhões de células. Imagine a quantidade de mitocôndria, se multiplicar 3 trilhões por 100, o que, que vai dar? Então, é uma coisa absurda, a gente não faz ideia, não faz essa conta. E a gente exuda pelos poros, por exemplo, mas alguns médiuns doadores exudam pelos olhos, com a lacrimação. Nós temos um passista que, quando sai da sala de passe, sai sempre chorando, né? Sempre se emociona. Ele fala que estou sempre emocionado. Não, ele está soltando fluido pelo ladrão, que é o canal lacrimal. Ele acha que ele se emociona. Ele pode se emocionar também, mas é que ele é um bom doador de fluidos. E os fluidos saem mais pela lágrima do que pela coriza. E às vezes ele sai da sala de passe enxugando a coriza com lenço. Ele é um produtor de fluido vital, gerador de fluido vital, doador de fluido vital em grande quantidade. Então, nessa hora que o esclarecedor sugere a tela mental, como diz aqui o Nelson Xavier, que faz o papel de esclarecedor, será que não foi lá atrás, né? Então, ele pede para todo mundo lembrar de Jesus. Não, não precisa lembrar, é só, vamos tentar lembrar onde é que começou essa história. Essa é uma dica para a mentoria entrar em ação. E por que eles esperam o esclarecedor falar isso? Eles esperam exatamente para dar autoridade ao esclarecedor. Quando o esclarecedor solicita, eles começam a agir. E no caso que a gente viu aqui do Mário Silva, no Domínios da Mediunidade, o Mário Silva não solicitou a tela ectoplásmica. Ela apareceu. E a intuição do Mário Silva era tão grande, que ele descrevia a cena para o Libório. Ele descrevia, e ele não estava vendo a cena, ele não via a cena. Isso está escrito no livro, nesse capítulo que eu citei, do atendimento ao Libório pela Eugênia, médium Eugênia. Então, é um livro bom de estudar, e fica aí a sugestão para vocês. E aí cada um pensa numa coisa. Se combinar com o grupo, todo mundo pensa a mesma coisa. Eu uso muito nas nossas palestras uma figura de Jesus, que eu sempre usei imagem para dar aula. Eu comecei na evangelização muito jovem ainda, e sempre usava uma imagem de Jesus que eu preciso achar aqui onde é que está. Mas depois eu mando para vocês a imagem aí para o Giancarlo, e ele divide com vocês. Tem várias imagens de Jesus, mas aquela me marcou porque eu usava pregada numa cartolina para dar aula para as crianças, para falar de Jesus e tal. E a gente não tinha muito recurso na década de 60, final da década de 60, não tinha recurso nenhum. Hoje tem um monte de coisa, né? Hoje até a inteligência artificial faz uma figura de Jesus. Às vezes sai meia boca, mas algumas saem espetaculares. Bom, mas vamos lembrar aqui a recomendação e aquilo que o Giancarlo falou agora há pouco, né? O que diz o livro Missionários da Luz? Vou compartilhar com vocês aqui. É o livro que está falando, hein? E aí a gente encerra hoje.
Já está tarde. Muito bem. Capítulo 17, Doutrinação. O mentor responsável por esse livro é Alexandre. Então, o André Luiz pergunta por que doutrina no ambiente dos encarnados? Porque ele tinha visto na casa de Isabel que não tinha reunião mediúnica, ela tinha uma reunião pública de palestras. Enquanto a palestra acontecia, as pessoas que chegavam cedo colocavam o seu nome num depósito qualquer ali, na mesa, ela depois pegava aqueles nomes, não sei se vinha com endereço ou não, mas enfim, e ela fazia receituário homeopático. Então, não era uma reunião mediúnica. Foi a primeira vez que André Luiz participou de uma reunião pública de palestra, e ele percebia que antes e depois da palestra, os próprios espíritos esclareciam os espíritos que acompanhavam os encarnados como se fosse um verdadeiro séquito. Então, o avô que morreu, porque não sabe que morreu, e alguém está indo no centro espírita, ele vai também junto e tal, e tem um séquito, amigos e às vezes até inimigos do sujeito que vai ao centro, né? E, e o André estranhou, porque eles iam usar esclarecedores encarnados. Aí o Alexandre entra na história aí. Ele diz que doutrinar, e eles usavam o termo doutrinar, e o André Luiz vai mudar isso em 1964, quando ele escreve o Desobsessão. O termo doutrinar aparece no Missionários à Luz e aparece também nos Domínios da Mediunidade, em 1954. Nos Domínios da Mediunidade é de 54. 10 anos depois, ele escreve, em 1964, o livro Desobsessão, que é fruto das observações que ele fez durante mais de 10 anos, mostrando todos os cuidados que antecedem, ainda em casa, a preparação da reunião, no dia da reunião, indo para a reunião, no ambiente da reunião, antes da reunião começar, durante a reunião, depois da reunião e da volta para casa. Ele detalha um monte de procedimento que a gente precisa tomar cuidado. Tá? Então, Alexandre diz para ele que o encarnado não é um recurso imprescindível para esclarecer espíritos necessitados. Temos vários agrupamentos de servidores do nosso plano. Ora, dedicados exclusivamente a esse tipo de assunto, porque antes de Kardec não tinha reunião mediúnica de atendimento a espírito necessitado. Você vai falar, eu li um livro que falava que teve um grupo de espíritos que se reuniu na França, está me faltando o nome desse grupo de espíritos, mas provavelmente eles tinham reuniões mediúnicas, então pode ser que isso já tivesse acontecido, mas naquela região particular, na França, e talvez na Casa do Caminho, os apóstolos, que eram médiuns, talvez tivessem reuniões mediúnicas, a gente não tem essa informação. Então, pode ser que tenha havido algum caso assim, mas não era comum antes de Kardec a reunião mediúnica, coisa que hoje todo centro espírita praticamente tem. Então, em alguns casos, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente. Essa referência que o Giancarlo falou da ectoplasmia que nós podemos oferecer. Mas olha o que ele conclui. Em benefício dos necessitados. Mesmo assim, mas quando é possível, nos valemos do concurso de médiuns e doutrinadores encarnados, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne. Ou seja, o objetivo de não estarmos participando, porque não tem ensinamento mais vivo do que a gente saber por que o outro está sofrendo. Ué, para não repetir os erros, né? E o Kardec alertou isso. Aonde? No Céu e Inferno, capítulo 6, Criminosos Arrependidos, o espírito de Castelnaudari. Em qualquer época, jamais faltou socorro aos espíritos sofredores. O Espírito São Luís responde a essa questão, ou melhor, participa dessa ferição que eles fazem, análise
da descrição do espírito de Castelnaudari, porque ele se arrependeu, foi um criminoso, né? O espírito de São Luís comenta, e no comentário dele tem essa frase aqui: em qualquer época da nossa humanidade jamais faltou socorro. Ou seja, isso é tarefa que sempre aconteceu na vida espiritual. Porque na vida espiritual, quem vai socorrer tem que saber tudo a respeito do distinto que vai socorrer. E aqui os esclarecedores da Terra têm muito pouca informação. Só aquela que vem ali no início da conversa. A gente não tem a menor ideia do que está por trás daqueles dramas. Por isso que nós não ficamos mais do que 10, 15 minutos com o atendimento. Porque nós não sabemos o que fazer em tese. A gente só faz o que a gente chama de primeiros socorros. Esse trabalho sempre foi feito na vida espiritual. Agora, pode ser que um de vocês tenha encarnado e já fazia isso na vida espiritual, então tem mais facilidade para fazer aqui. Agora, quem não tem facilidade para aprendendo aqui, se quiser trabalhar lá, tem serviço. Se for dedicado aqui, pode ser convidado a trabalhar lá no esclarecimento. Só que lá, como diz o livro Voltei, o próprio Jacó, que é o Frederico Schiller, ele diz que ele sentia a falta do intermediário, que o Jacó foi esclarecedor no grupo de médiuns da FEB, da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E aí o tutor dele falou: ó, você vai sentir uma diferença, porque agora não tem médium de intermediário. E ele resolveu atender um espírito que ele nunca conseguiu esclarecer, né? E era um espírito ligado à bebida, né? E foi lá no barzinho encontrar o espírito. O espírito percebeu o Jacó lá. De cara, já perguntou: cadê tua luz aí, Jacó? Cadê tua luz aí? Ele não tinha luz própria. E põe o dedo em riste e fala um monte de palavrão na cara dele. E ele fica quieto pela primeira vez. Porque foi orientado. Agora você vai devagar, porque não é esclarecer com o apoio do médium, que serve de parede, né? O médium tranca, né? Não deixa o espírito agredir o esclarecedor, não fala palavrão. Tá? Então, nós estamos aprendendo aqui o que a gente talvez faça lá com mais qualidade, porque nós não temos a história do espírito. Não tem história. A gente trabalha com meia dúzia de informação. Ou seja, nós fazemos os primeiros socorros, como eu disse na primeira reunião. Tá bom? É isso aí. Na semana, na semana que vem, se vocês quiserem, a gente analisa toda a conversa do filme que eu coloquei em frases, uma por uma, para examinar mais detalhes. Né? Ninguém, por exemplo, falou que o esclarecedor pergunta em que lugar e época. Ele fala Cajazeiras, Paraíba, 1943. É, Não precisa dessa informação. Ah, uma outra coisa que é importante, vou falar aqui e vou repetir na próxima vez. Quando o espírito vê a cena, ele vê a cena do passado com ele dentro do personagem. Ele não fica assistindo um filminho fora, assim, como se ele estivesse filme. Ele se sente o personagem, porque a história está dentro dele. Por isso não adianta ele falar, não, mas eu não sou esse aí, eu não vivi nessa época. Se deixar a imagem correr, ele vai perceber que é ele que está falando, porque ele se vê dentro do corpo, no passado, que era diferente. E às vezes eles reclamam, essa roupa não é minha, eu nunca usei isso aqui, eu nunca nasci nessa época. Ele não lembra. E quando ele lembra, ele se vê dentro. Não é um filme que ele vê fora. Quem vê fora são os outros. Ele assiste a cena. Por isso que ele fala lá, eu estou de tocaia. é isso mesmo. Eu estou de tocaia. Ele se sente na tocaia que ele arma para o sujeito, que agora ia ser o pai dele, e o pai rejeitou o filho, porque tinha uma história anterior aí que ele não sabe. Mas o esclarecedor não sabia, né? Mas ele lembrou. Muito bem, 21 horas 17 minutos na Grande Jacareí e na Grande São Paulo. É isso aí. Américo, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem.
Agradeço a presença de todos de novo. Vou encerrar a gravação para fazermos a prece final.